nós vínhamos de uma longa depressão, uma longa decadência, para dizer melhor o termo, iniciado com o fim do ciclo do ouro, em 1770, basicamente, e o Brasil reengata, se reposiciona a partir da década de 1880, quando cria uma nova maioria aqui interna, basicamente constituída pelo São Paulismo, a partir do café, uma aristocracia modernizante para a época, comparativamente ao que nós tínhamos de dominação interna, que consegue fazer mudanças importantes, apesar da derrota que vai ter, que eu vou comentar na sequência, mas apenas para destacar os avanços que o Brasil teve em relação ao abandono, uma reforma laboral, vamos dizer assim, o abandono do trabalho escravo, mesmo sabendo que foi 66 anos depois da independência, mas ter feito a abolição da escravatura, ainda que não como os abolicionistas, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco desejavam, etc., mas não há dúvida que é uma mudança, não apenas institucional, inaugura, consolida o mercado de trabalho, finca as bases do capitalismo no Brasil, né? Nós estabelecemos uma transição do antigo regime de governo, a monarquia para a república, não é? E estabelecemos uma Constituição relativamente avançada em 1891. E havia ali forças interessantes do ponto de vista de uma estratégia do Brasil que não era apenas tão somente a reprodução do passado através do agrarismo. Os abolicionistas tinham uma visão, uma base militar, de certa maneira, de que o Brasil precisava dar passo do ponto de vista da industrialização. Isso, de certa maneira, já estava claro para Bonifácio, na própria abolição, na própria independência do Brasil, mas não havia forças internas. Ali, em 1880, começa a haver uma força, a tentativa de inaugurar uma base industrial, fortalecer a base industrial, ainda muito preliminar, com o Rui Barbosa, na expansão do crédito equivocado, vai dar um encilhamento, o papelismo, infelizmente, não consegue instalar, de certa maneira, a industrialização brasileira no início da República, e depois nós temos a resposta, que foi a política do café com leite, a política dos governadores, que descentraliza a República e vai levar à reprodução do agrarismo, basicamente, até 1929, certo? Mas houve ali um momento importante. Nós tivemos também, a partir da década de 30, uma nova maioria que se reorganizou no Brasil em torno de um projeto urbano-industrial, né, que fincou as bases da industrialização, o Estado moderno que nós temos, não é? Uma série de avanços, vamos dizer assim, importantes que se dá a partir da perspectiva que vem dos positivistas do final do século XIX no Brasil e os tenentistas, né? A década de 20 é uma década muito importante, com o nascimento do Partido Comunista, da Semana de Arte Moderna, da presença de uma classe média assalariada, ainda que pequena, nas grandes cidades, ou seja, há uma conjuntura que favorece a possibilidade de um estancieiro, né, do Rio Grande do Sul, ex-governador, ex-membro do governo de Washington Luiz, oferecer uma alternativa que não era aquela que o próprio Júlio Prestes defendia em substituição ao Washington Luiz, dizendo que, diante da decadência do café, a laranja substituiria o Brasil. Então, ali há uma convergência de forças, um movimento, a despeito dos Estados Unidos serem contra a industrialização da América Latina e do Brasil, em especial, nós conseguimos fazer isso por uma força interna muito grande, por um movimento que não é pequeno, e que permitiu, basicamente, em 5 décadas, o Brasil deixar de ser um país primitivo, né? O que era o Brasil dos anos 20 era uma coisa horrorosa, do ponto de vista da sociedade, da infraestrutura, e se tornar simplesmente a 8ª economia mais rica do mundo. Obviamente que foi uma expansão econômica sem os avanços sociais que seriam possíveis em função do avanço da base material, mas aí tem que ver com os acordos internos, dos problemas que tivemos, tá certo? Das reformas que não foram feitas, porque não tivemos uma revolução burguesa para valer, não fizemos reforma agrária, não fizemos reforma tributária, não fizemos reforma social, e os efeitos se vêem, inclusive, hoje, né, cuja maior bancada que nós temos no parlamento é constituída pelo agrarismo, né? Agrarismo que deriva justamente do poder da propriedade rural, sem reforma agrária, permitiu e permite que 40 mil proprietários rurais, que dominam 50% da terra agriculturável do Brasil, não é? Elejam uma bancada de mais de 200 deputados, enquanto nós temos 6 milhões de trabalhadores da agricultura familiar que elegem 3 deputados federais. Né? O sistema político brasileiro. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que esses momentos de avanço, eles foram, na verdade, obstaculizados por retrocessos, por derrotas, como foi, por exemplo,
a derrota de 1891, a chamada Lei Saraiva. O Brasil tinha, guardado em proporção, um dos sistemas mais democráticos dentro da chamada democracia censitária. Aqui no Brasil só votavam homens e tal, e com propriedade ou ricos, mas mais ou menos participavam até 1880 nas eleições do Império cerca de 15% da população. Como quem financiava as eleições naquela época eram os proprietários rurais, eles entenderam que estava muito caro financiar a eleição com tantas pessoas participando, né? E aí a lei Saraiva estabelece que para participar do processo eleitoral vai ser tão somente homens ricos com propriedade, mas alfabetizados. E isso reduziu porque tinha muita gente rica, proprietária, que infelizmente não sabia falar, então ficou de fora. O processo democrático do Brasil caiu para 3% da população e nos tornamos uns países com pouca representatividade nesse sentido, isso vai até 1930. Né? Então houve um retrocesso ali. Nós tivemos um retrocesso importante que foi, para os paulistas, a Revolução Constitucionalista, para os brasileiros, a Contra-Revolução, né, que foi uma tentativa de retroceder o Brasil aos anos 20, aos anos 10, que era justamente o Brasil agrário. Né? Mas vamos lembrar que São Paulo tinha o maior contingente de forças armadas, o que havia de mais avançado do ponto de vista da repressão, e se impôs em relação ao Brasil uma guerra civil aberta. Embora as forças federais, Getúlio, vencessem a eleição, os paulistas exigiram, sobretudo os proprietários rurais, né, a aristocracia, exigiram dois requisitos que Getúlio aceitou, né, em nome da governança, em nome de um projeto do Brasil, etc. Quais os dois requisitos que comprometeram o Brasil até 1990, pelo menos, que foi o primeiro: não será possível fazer as modernizações que Getúlio pleiteava, e suas forças que o defendiam, no campo. Getúlio, você quer fazer essa coisa de indústria, quer fazer sindicato, direitos sociais, isso aí é um horror. Imagina as pessoas trabalharem aí, em vez de 7 dias por semana, trabalhar 5 ou 6, descanso semanal remunerado, férias, etc. Você quer fazer isso, tudo bem, você ganhou, faz lá na cidade, não faz no campo. E aí nós constituímos uma especificidade no Brasil, não é? Que o novo surge e avança sem mudar o velho. Nós modernizamos, em tese, as cidades e convivemos com um campo muito atrasado, sob várias razões, e que foi responsável pela transferência, em 3 décadas, de mais de 100 milhões de pessoas do campo para a cidade e criou uma sociedade muito distorcida, que são as nossas cidades, apesar de Rio estar sempre muito bonito, tá certo? Mas nós não temos cidades, nós temos acampamentos. Certo? Do ponto de vista do que se constituiu de cidades sem planejamento, sem organização, segregação, que derivou justamente desse enxame de pessoas que saíram do campo em função do atraso à construção das cidades. Né? Então, não tem reforma no campo, vai ter na cidade, e, de fato, a CLT, que é um marco, embora muitos ainda hoje achem que é um retrocesso, mas a CLT foi feita para algo que não existia em 43 e só foi feita por causa que tinha ditadura, porque sem ditadura, possivelmente, não teria nem a CLT. E a CLT foi feita para algo que não existia, que era trabalhador urbano. A CLT é só para trabalhador urbano, o que era possível. E em 1940, segundo o censo demográfico, de cada 10 trabalhadores, 1 estava na cidade e 9 no campo. Ainda que, do ponto de vista estratégico, o país cresceu pelas cidades, então vai incorporando a CLT, mas em 1980, somente 42% dos trabalhadores ocupados tinham acesso à CLT, enquanto o Brasil era a 8ª economia do mundo. O segundo requisito que foi feito e, de certa maneira, acordado, foi justamente a centralidade da industrialização em São Paulo. Nós somos contra a industrialização, mas tem que ser feita em São Paulo. Porque se tirar de São Paulo, tira o poder que vinha da economia cafeeira. Era justificável que a parte da industrialização fosse mais forte, inclusive em São Paulo, porque é onde é que nós tínhamos base industrial decorrente do café. Mas não se justificaria a centralização que teve a indústria naquele estado por tanto tempo. Chegou a 2/3 do produto industrial ser em São Paulo, porque os paulistas trabalham. Não. Ali é um projeto político, tá certo, de dominação, que foi mais econômica do que política, porque também, do contrário, o troco do Getúlio foi o seguinte: tudo bem, São Paulo vai continuar tendo poder econômico, as mudanças vão ser feitas na cidade, mas São Paulo não terá mais o poder político. E, de fato, se nós pegarmos 1930 a 1994, São Paulo não teve um presidente da República, salvo o Jânio Quadros, que não era paulista, mas tudo bem, fez a campanha dele lá, mas ficou 6 meses.